Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Queridos, estou muito feliz por estar mais uma vez aqui com os irmãos para fazermos juntos a leitura orante dos Salmos. Irmãos, eu sei que esse é um tipo de devocionalidade bíblica que aquelas pessoas que se apropriarem dela perceberão o quão transformador é. Então, se você tem aproveitado esses momentos para que você possa, durante a semana, não apenas nas quintas-feiras, 19h30, separar um momento para que você possa ler o Salmo e fazer essa meditação interior do Salmo, e depois orar esse Salmo com as suas expressões próprias diante de Deus, eu tenho certeza que você estará trazendo para a sua vida uma experiência riquíssima da tradição da igreja, e que vai fazer com que você possa se desenvolver em fé, especialmente nesse quesito da oração. Não sei se você já viu algum irmão ou irmã que no momento da oração usa expressões dos salmos, né? Eu acho muito bonito isso. Quem ora a Bíblia, ora bem, né? Temos a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, como modelo, mas sabemos que a vida traz expressões das mais coloridas, e os salmos, eles são esse lugar onde a gente tem várias expressões dos sentimentos, das emoções do salmista, dos enfrentamentos que eles estão vivendo. Então, orar nos salmos é orar bem. Meditar nos salmos é ouvir Deus falar ao nosso coração. Sem mais demora, vamos até o salmo de hoje, que é o salmo de número 7. Só vou fazer aqui uma breve observação. A gente não vai fazer essa leitura em 3 vezes, porque ele é um salmo um pouco mais extenso, tá? Vamos fazer apenas 2 leituras do Salmo. Depois a gente prossegue com a meditação e, ao final, uma leitura fundamentada naquilo que a gente leu. Vamos juntos? Salmo 7. Deus defende o justo contra o ímpio. Isso é um título que está na Almeida Revista Atualizada. Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que de me culpam, o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça,
e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra-me a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente a indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amados irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com você. Você enfrentar alguma determinada situação da sua vida em que você se sentiu injustiçado. Isso já aconteceu?
Já aconteceu algumas vezes comigo uma sensação de injustiça, de você ter feito a coisa que era certa, aquilo que era o que deveria ser feito, mas do outro lado não se reconhecer isso e até mesmo você passar a ser perseguido, ou culpado de uma coisa que não fez. Irmãos, é esse o sentimento de Davi. O que aconteceu? Saul estava procurando Davi para matar Davi. E Cuxi, benjamita, era um dos generais de Saul, muito provavelmente. E ele proferia palavras de ameaça contra Davi. Sabemos pela história, né, que Saul perseguiu a Davi e que Davi teve oportunidades de tirar a vida de Saul. Oportunidades claras. E ele não fez isso em respeito a Deus e em respeito ao rei, porque Saul havia sido ungido rei de Israel, escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Pensem agora comigo, meus irmãos. Ainda você fazendo tudo o que é certo, não agindo de maneira igual ao seu adversário, ou aquele que estava lhe perseguindo, mas sofrendo constantes ameaças. Irmãos, isso pode acontecer com a gente. A gente está dentro dessa mesma dinâmica de vida. Isso pode acontecer no trabalho, darmos um bom testemunho cristão, e simplesmente porque temos os nossos valores, temos temos uma cosmovisão que é diferente dessa visão que a maioria das pessoas desse mundo tem. A gente pode despertar nas outras pessoas inveja, assim como Davi acabou despertando a inveja de Saul, não é? E essas pessoas podem passar a não mais observar como temos agido com elas, como temos tratado com elas, com devido respeito, de maneira justa, não querendo nos valer da nossa posição, muitas vezes, para podermos tirar vantagens disso. E ainda assim continuamos a sofrer perseguição. É ruim, né? Se sentir injustiçado, né? É muito ruim, é muito ruim. Esse era o sentimento de Davi. Isso já demonstra algo para nós aqui, meus irmãos, que a gente pode sim demonstrar esse sentimento de injustiça diante de Deus. Porque somos crentes reformados, a gente sabe que a justificação para a salvação é pela fé, é pela graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida. Então não somos justos por nós mesmos, somos justificados por Deus no sentido da salvação. Mas na dinâmica da nossa vida, a gente sabe que existem situações em que estamos agindo corretamente, mas que estamos sofrendo, mesmo fazendo as coisas da forma certa. Eu diria até que fazer as coisas da forma certa não nos garante que teremos sempre uma resposta positiva das outras pessoas. Às vezes isso não acontece. Por exemplo, se a pessoa é um negociante e ele precisa, às vezes, negociar algum dos seus produtos com o governo ou com uma prefeitura, e alguém nessa prefeitura pede a ele algum tipo de propina para poder aceitar aquilo que ele está oferecendo como produtos e serviços à prefeitura, e a pessoa diz não, que ela não aceita, que ela não vai dar propina e que ela vai participar da licitação. E mesmo tendo preço mais baixo, acontece algo na licitação que outra pessoa, por conta de um parâmetro diferente, passa a vender os produtos para a prefeitura. E ela vê que foi uma clara perseguição porque ela não quis se amoldar àquele sistema. Então o que eu quero dizer é que o sistema desse mundo é um sistema corrompido, meus irmãos.
A gente não pode esperar desse sistema respostas sempre positivas àquilo que nós fazemos. Muito pelo contrário. Jesus disse que ele, assim como ele foi perseguido nesse mundo, os seus discípulos também seriam por identificação. Porque esse mundo, meus irmãos, ele jaz no maligno. É da nossa responsabilidade darmos um bom testemunho. É da nossa responsabilidade fazermos aquilo que é certo, que deve ser feito, como Davi o fez, tendo a oportunidade de matar Saul, mas não fazendo em respeito a Deus e em respeito ao rei. Mas assim, mesmo assim, sofreu consequências. O que pode se passar na nossa cabeça, meus irmãos, é que, puxa vida, eu tenho feito tudo certo, Senhor, mas isso não tem acontecido. Não é? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Nem sempre. Nem sempre. Isso faz parte da vida. Isso faz parte das consequências não individuais do pecado, mas faz parte das consequências sociais do pecado. Então não fique triste, não fique para baixo, pensando que por você ter agido de maneira justa, alguma coisa de ruim lhe aconteceu, sabe? Não fique assim. E você vai entender o porquê. O salmista ele inicia dizendo exatamente isso, que ele busca em Deus o refúgio. Mesmo enfrentando essa situação, Senhor, eu estou buscando o meu refúgio em Ti. Eu não estou buscando o meu refúgio nesses estratagemas humanos, nessas coisinhas que eu poderia fazer, nesse jeitinho brasileiro para alcançar o que eu quero. Não. Então, Senhor, por eu me refugiar em Ti, venha ao meu socorro. É isso que o salmista está dizendo. Vem me socorrer, vem me livrar dessa pessoa que estava me perseguindo, no caso aqui do rei Saul. Vem me livrar, Senhor. Vem me livrar. Para que ninguém, ele disse, me arrebate como um leão, né, despedaçando-me. Ou seja, para que eu não seja destruído, Senhor. Vem me ajudar. Vem sobre a minha vida. E aí ele continua dizendo aqui no versículo 3, Senhor, de novo, meu Deus. É algo pessoal, tá vendo? É o Deus pessoal, é o Deus com o qual nós nos relacionamos pessoalmente. Senhor, meu Deus. E aí ele vai elencar aqui as acusações que estavam fazendo contra ele. Veja só o que Davi vai dizer. Se eu fiz o que me culpam, porque Saul estava culpando Davi de várias coisas, né? De várias coisas. De rebelião e etc. Se eu fiz o que me culpam, e aí diz assim, se nas minhas mãos há iniquidade, se eu tenho agido de maneira pecaminosa, Senhor, para com Saul, é o que Davi está dizendo aqui. Se eu paguei o mal para quem estava em paz comigo, aí ele vai dizer assim, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ele está dizendo assim, eu que tive a oportunidade de matar Saul, mas não matei. Eu que tive a oportunidade de fazer coisas de ruim para ele e não fiz. Se eu tenho feito essas coisas de quem Cuxi está me acusando, as quais Cuxi está me acusando, Senhor, então que o inimigo realmente venha e me persiga, que ele me arranque, que ele me jogue no chão, está aí no versículo 5, e que ele arraste no pó toda a minha glória. Davi tinha consciência, meus irmãos, de que ele não estava fazendo nada de errado contra Saul, para Saul estar perseguindo ele. Vocês estão percebendo? Mas o que Davi faz? Se dirige a Deus em oração. Se dirige a Deus como sendo um Deus pessoal. Meus irmãos, a gente precisa lembrar disso. Nunca é demais a gente lembrar disso. Nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que nós nos relacionamos com Ele, meus irmãos. Podemos falar a Deus, sim, aquilo que tem nos angustiado. Devemos falar para Ele, porque Ele se interessa que nós façamos isso. Isso é um desenvolvimento de um relacionamento. Se você tem se sentido assim, meu irmão, minha irmã, perseguido, perseguida, injustamente, se sentindo injustiçado, fale isso diante de Deus. Exponha isso a Ele. Você tem um relacionamento pessoal com o seu Deus. E aí,
percebam que no versículo 6, ele usa uma expressão do tipo assim, haja, Senhor, em meu favor. Ele diz assim, levanta-te, Senhor, na tua indignação. Ele sabia, meus irmãos, veja só, Davi conhecia o caráter de Deus. Davi sabia que Deus não compactuava com aquele tipo de coisa que Saul estava fazendo. Vocês estão entendendo isso aqui? Davi sabia que Deus não compactuava com aquele tipo de perseguição que Saul estava fazendo. Então ele diz, levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza, Senhor, contra a fúria dos meus adversários. Veja só que Davi não está dizendo assim, mostra a minha grandeza, Senhor. Não é? Mostra para eles que eu sou maior do que eles, Senhor. Né? Tem umas orações que são feitas, né, que são horríveis, assim. São orações vingativas, né? São orações que pedem a Deus para que você seja engrandecido. Não é o que Davi está fazendo assim, está falando assim, mostra, Senhor, a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Ou seja, Senhor, eu sei que tu te iras contra o pecado. Eu sei, Senhor, que tu não te satisfazes com a injustiça. Então, demonstra a tua grandeza através do teu juízo. Venha em meu favor, Senhor. E aí ele diz assim, reúnam-se ao redor de ti os povos. Ele está dizendo, Senhor, que a tua grandeza apareça. E sobre eles remonta-te às alturas. Ele estava dizendo assim, Senhor, que as pessoas percebam que tu és Deus. Que as pessoas percebam que tu estás acima de todos e de tudo. Que elas não se achem deuses. Então ele continua pedindo, veja só, ele tinha essa consciência de que ele não estava fazendo nada de errado contra Saul. Então ele diz assim, Senhor, no versículo 8, no verso 8, julga os povos. E aí ele pede de maneira específica, né? Ele não está pedindo só para todos os povos, está pedindo para si. E não é uma oração egoísta, meus irmãos. É uma oração de quem está sofrendo com a opressão do seu adversário. Ele diz assim, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Eu tenho procurado, Senhor, te seguir, te servir com inteireza de coração. Eu não tenho, Senhor, agido conforme aquilo que me dá na telha. Eu tenho agido conforme a tua palavra. Me ajuda, Senhor. E aí Davi ele diz assim, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo. Né? Isso vai acontecer, meus irmãos, de uma vez por todas no juízo final. Mas enquanto vivemos aqui, assim, isso é uma oração que a gente tem que fazer constantemente. Para que a gente possa perceber, né, a cada dia esse cuidado de Deus para com a nossa vida. E aí diz assim, por que eu te peço isso, Senhor? Porque eu sei que tu sondas os nossos corações. Tu sabes o que se passa dentro de nós. Não só isso, Senhor. Eu sei que tu defendes o justo, porque tu és um Deus justo. Ó justo Deus. Tu és um Deus que te agradas com a justiça. E aí ele vai trazer algumas características que eu quero compartilhar aqui, que são importantes de nós lembrarmos a respeito de quem é Deus. Nesses momentos que estamos enfrentando situações de injustiça, de opressão e de perseguição. Vejam só. Primeiro, Deus é o meu escudo. Então, meu irmão, minha irmã, se acalme. Se acalme. Se você está percebendo que está existindo um movimento e que esse movimento é algo que tem promovido injustiça contra você, não fique de início preocupado em se autodefender. Primeiro, antes de qualquer coisa, lembre que Deus é o seu protetor. Lembre que é Deus quem te protege. Se dirija a Deus como sendo o teu escudo, como o salmista fez aqui. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é o nosso escudo, meus irmãos.
Mas não só isso, ele diz assim: Deus é justo juiz. Deus ele não vai permitir que a injustiça prevaleça, meus irmãos. Não vai. Não vai. Se você está consciente, na sua consciência, você sabe que você está fazendo o que é certo, continue a fazer o que é certo. Porque Deus é justo juiz. Ele dará o pago àqueles que não agem com justiça. E aí, meus irmãos, ele diz uma palavra que estava falando justamente a Saul, essa palavra. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Olhe, meus irmãos, vocês lembram como Saul morreu, né? Saul se matou, né? E se matou como? A espada. Olhe, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso. Quem vive uma vida impenitente, meus irmãos, está atraindo o juízo de Deus contra ele. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. E ele diz, já armou o arco, tem-no pronto. O que ele está dizendo? Que embora Deus seja longânimo, na hora de exercer juízo, Deus já tem tudo o que precisa para exercer o juízo. Às vezes parece demorar, parece, mas quando ele agir, meus irmãos, vocês vão ver o juízo de Deus. Não se preocupe, meus irmãos, a gente vê injustiça em vários níveis, não é assim? A gente vê injustiça no nível pessoal, a gente vê injustiça nos governos. Fique tranquilo, meus irmãos. Deus está dando corda, mas num determinado momento ele irá agir com justiça. Creia nisso, porque nosso Deus é o justo juiz. Para ele preparou, para o que não se converte, já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. E aí, meus irmãos, quando a justiça de Deus vem, aí você vê o ímpio sofrer. Olha o que ele diz no versículo 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Olha, tem um tipo de dor que é uma dor do pecado. E que Deus, quando exerce o seu juízo, faz com que essa dor aconteça na vida do ímpio. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. É assim que age o ímpio. Ele abre e aprofunda uma cova. Ele vai fazendo feito Mordecai, né? Ali, feito Mardoqueu, né? Que ele estava ali falando das coisas de Deus e alguém ali preparando para ele uma forca. E aí ele diz aqui no versículo 15, ele abre a profunda cova, uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. É assim o ímpio. Ele prepara a maldade contra o justo, achando que ele vai prevalecer. Só que aquilo que ele está aprontando, escute, meus irmãos, é exatamente assim. Aquilo que ele está aprontando é naquilo que ele vai cair. É naquilo que ele vai cair. Eu já ouvi relatos de pessoas, assim, trabalhando nas empresas, que alguém aprontou contra ela. E ela era subordinada dessa pessoa. E depois se descobriu algo dessa pessoa. E essa pessoa saiu da posição que ela estava, foi demitida. E aquele que estava sendo oprimido assumiu a posição dela. Eu já vi vários relatos de crentes que passaram por situações assim. E aí no versículo 17, é o versículo que eu quero que os irmãos se apeguem no coração. É o versículo que eu fiquei meditando durante aqueles momentos de silêncio no meu interior. Veja o que disse Davi. Ainda assim, sendo perseguido, oprimido, sabendo que tu exercerás juízo, Senhor, sabendo que tu és um Deus justo, sabendo que tu és o meu escudo, eu renderei graças ao Senhor segundo a tua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos render graças ao Senhor. Vamos cantar louvores ao nome do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido e amado, queremos te render graças, Senhor. Tu és o Deus da nossa justiça, Senhor. Tu és aquele que nos socorre. Tu és o nosso escudo, ó Deus. Tu és o justo juiz. Podemos confiar em Ti. Tu és Deus da nossa salvação.
Eu quero te pedir, Senhor, por cada um de nós que esteja passando por situações de opressão, situações de injustiça. Senhor, socorre-nos. Estende as tuas mãos. Não permite, Senhor, que aqueles que aprontam ciladas contra os teus servos, eles subsistam, Senhor, mas que eles próprios possam cair nas armadilhas que eles aprontam. Eu quero te pedir, Senhor, que tu tragas confiança ao coração do teu povo, para que nós possamos sempre perceber, Senhor, que embora vivamos nesse mundo situações de justiça, assim como teu filho viveu, teu filho Jesus Cristo, que nós possamos ter a certeza, Senhor, de que nada será capaz de deter a tua justiça sobre os povos, sobre as nações. E que aqueles que estão em ti, Senhor, podem descansar confiantes na tua justiça. Então eu oro, Senhor, te agradecendo por cada irmão e irmã que está nesse momento aqui acompanhando a leitura orante dos Salmos. Que tu possas, Senhor, conceder confiança da tua parte, para que eles venham, Senhor, a desenvolver a sua fé. Venham, Senhor, a ter em ti, Senhor, o refúgio. Rendemos graças ao Senhor, Senhor, porque cremos que tu és o Deus da nossa justiça. E assim como Davi, Senhor, nós te oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe.